Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por sua companhia e obrigado por ser parceiro nesse ministério de compartilhar a palavra de Deus, assim como um semeador lança a sua semente. Eu tenho dito repetidamente aqui no canal que eu, nesse momento, estou falando para uma câmera, não faço ideia de quem está aí do outro lado, aonde essa mensagem está chegando, mas as evidências que a gente tem tido é de que essa semente do evangelho que a gente tem colocado, tem lançado sobre os diversos tipos de solo, muitas vezes essa semente tem germinado, tem brotado e já tem produzido fruto. E é claro, eu estou gravando e colocando à disposição das pessoas. Quanto mais gente envolvida nesse ministério, compartilhando o link desses vídeos, ao mesmo tempo curtindo, comentando, mais relevante esse vídeo acaba se tornando e mais distante ele vai chegar. Portanto, torne-se também parceiro nesse ministério através do canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Bom, hoje é terça-feira, dia 26 de outubro, e o tema que estudaremos será Vocês foram estrangeiros no Egito. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Deuteronômio capítulo 10, verso 19, que diz: Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Nós não podemos compreender perfeitamente a mensagem desse texto se não analisarmos aquilo que aconteceu 400 anos antes desse momento. O livro de Gênesis, no capítulo 15, verso 13, vai dizer para a gente: Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O mais interessante é que desde que essa promessa havia sido feita para Abrão, enquanto ele ainda estava peregrinando na terra de Canaã, o tempo havia passado. Lá em Atos capítulo 13, verso 17, a gente encontra exatamente a mesma informação, a informação de que o tempo havia passado, 400 anos desde que Deus havia prometido a Abraão que a terra seria dos seus descendentes, mas que eles acabariam se tornando também escravos na terra do Egito. Durante 230 anos, eles acabaram sendo escravos naquele lugar. Sofreram todo tipo de dificuldades, de problemas que uma pessoa possa imaginar. Mas, ainda assim, o Senhor Deus acabou conseguindo ganhar ali o coração deles. Opa, eu tenho aqui uma companheira junto comigo. A Maia está aqui, veio aqui fazer companhia para mim aqui. Está estudando a lição junto com a gente também, né? Tá bom. Tá bem carente hoje a dona Maia. Mas a ideia principal aqui é que eles haviam passado algo em torno de 230 anos como escravos no Egito. E nesse período, enquanto haviam passado por todo tipo de desmandos que você possa imaginar, o Senhor Deus não havia se esquecido deles. Mas através de uma mão poderosa, de forma sobrenatural, o Senhor Deus operando e enviando praga sobre o Egito, o Senhor libertou o seu povo. E agora que eles eram um povo, uma nação, que eles estavam prestes a entrar na terra prometida, Deus não queria que eles se esquecessem disso. Por isso o Senhor Deus vai mencionar agora para eles: não se esqueçam que vocês já foram estrangeiros na terra do Egito. E que eu estive com vocês, que eu os valorizei, que eu não deixei que vocês sofressem além das suas forças. Deus aqui, nesse ponto do texto, ele não está falando apenas sobre aquilo que mencionamos na lição de ontem, o fato de que todos são filhos de Deus, de que todos são valorizados por Deus, e que Deus havia escolhido Israel como uma espécie de filho mais velho para ajudar a encontrar os outros irmãos e irmãs que eram de outras etnias para poderem ser salvos. Deus estava aqui falando de um aspecto que é uma responsabilidade de todos aqueles que se entendem como filhos de Deus. Eu quero voltar ainda mais no tempo, tá bem? Quando nós chegamos lá em Gênesis capítulo 4 e entendemos aquilo que o próprio Caim fez em relação ao seu irmão Abel,
quando o atacou de forma cruel, movido por ciúme e matou o seu próprio irmão, Deus veio até ele e diz: Caim, onde está o seu irmão? Ele responde para Deus, dizendo: sou eu por acaso guardador do meu irmão? E Deus vai dizer para ele alguma coisa como: você é sim, você tem responsabilidade com o teu irmão. E o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E eu vi o que você fez com o seu irmão. Deus fica profundamente triste e ao mesmo tempo chateado, irritado com a atitude de Caim. Quando Caim vai olhar apenas para aquilo que são os seus próprios interesses e vai acabar desconsiderando completamente aquilo que são os interesses ou aquilo que era a sua responsabilidade em relação ao seu irmão Abel. E a partir daí você encontra dois tipos de pessoas. Pessoas que entendem a responsabilidade que têm com seus irmãos e irmãs e pessoas que simplesmente ignoram a sua responsabilidade com seus irmãos e irmãs, achando que são responsáveis exclusivamente por si mesmos e que não têm que se preocupar minimamente com aquilo que são as necessidades dos seus irmãos e irmãs. O mais interessante é quando vamos para o Novo Testamento agora, lá para Mateus capítulo 25, e Jesus vai mencionar que quando o Filho do Homem vier sobre a terra, muitos correrão para ele e dirão: ah, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome fizemos tantas coisas. Ele vai dizer: eu não conheço vocês. Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer, quando eu tive sede, vocês não me deram de beber, quando eu estava nu, vocês não me vestiram, quando eu estava preso, vocês não me visitaram. E eles vão perguntar: Senhor, quando foi que deixamos de fazer essas coisas? Não nos lembramos de termos visto o Senhor. E ele vai dizer: quando vocês deixaram de fazer essas coisas a um dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Deus está aqui, obviamente, mencionando a responsabilidade que nós temos com nossos irmãos e irmãs. Nós temos, sim, diante de Deus, uma grande responsabilidade com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Se nós deixarmos de apoiá-los, de ajudá-los, de estar junto deles, seremos responsabilizados diante de Deus. Por isso, Deus agora estava dizendo para eles: eu tirei vocês de uma situação de escravidão. Eu trabalhei com vocês. Eu dei a vocês aquilo que vocês precisavam para poderem ser felizes. Eu trabalhei por vocês. Então, agora a grande pergunta que eu quero fazer a vocês é: o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão simplesmente desconsiderar o que eu fiz por vocês? E vão se esquecer agora dos seus irmãos e irmãs? Isso não é certo. Vocês precisam se lembrar que um dia vocês foram estrangeiros e de que eu cuidei de vocês. Agora, o que eu fiz por vocês, eu quero que vocês façam também pelos seus irmãos e irmãs, pelos estrangeiros que estão no meio de vocês. Por isso, quando você vai olhar para a Bíblia, você vai perceber que o Senhor Deus, ele dá uma atenção toda especial para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros. Por que isso? Porque o Senhor Deus, ele entende que todos precisam sentir o amor de Deus. Que todos precisam, de alguma maneira, conhecer a Deus. E o melhor jeito de poder conhecer a Deus é quando nós oferecemos àqueles que estão à nossa volta o amor de Deus que nos alcançou, chegou ao nosso coração. Eu me lembro, por exemplo, que durante o tempo em que eu trabalhei com jovens ali em Curitiba, houve um jovem de maneira especial que me contou uma história fantástica. Eles já trabalhavam junto com o grupo de jovens da igreja, trabalhavam atendendo necessidades de moradores de rua, pessoas em situação de rua. Mas num dos encontros que nós tivemos, eu mencionei a eles que mais importante do que oferecer comida para alguém que está numa situação de rua, era gastar tempo mostrando que nós realmente nos importamos com eles, não apenas com as suas necessidades. E desafiei-os a encontrarem meios de poderem mostrar que eles se importavam. E esse rapaz, apesar de já há cerca de 2 anos mais ou menos, no mesmo lugar, lá na região central de Curitiba, muitas pessoas estavam ali naquele grupo que já recebiam também alimentos da parte deles, mas ele resolveu que faria alguma coisa diferente. Ele levou comida do mesmo jeito que ele costumava fazer, mas ele agora se aproximou daquelas pessoas e disse: eu vim para poder comer com vocês. Eu venho aqui todas as semanas para poder trazer comida, mas hoje eu vim para poder comer com vocês. Então ele entregou ali
as marmitas que havia preparado para aquelas pessoas, pegou uma delas, se sentou com eles na calçada, abriu a marmita e foi comer junto com eles enquanto conversavam. Me contem como foi que vocês chegaram aqui, por que vocês estão vivendo hoje essa situação difícil. E enquanto conversavam, algumas pessoas ficaram profundamente emocionadas porque, ao perceber aquele jovem de uma boa família, com uma condição financeira boa, sentado junto com eles na calçada, enquanto comia junto com eles, compartilhava uma refeição na calçada com eles, eles começaram a sentir o amor de Deus. Um deles, emocionado, olhou para ele e disse: nós nunca nos sentimos tão valorizados como hoje. Quando você não só veio trazer comida para a gente, você veio comer com a gente. Isso fez com que a gente se sentisse gente de novo. Não é de se surpreender que ele continuou fazendo exatamente a mesma coisa, e alguns daqueles homens se sentiram motivados a sair daquela situação de rua. E ele pôde ter o privilégio de ver alguns deles deixando essa condição de rua e, inclusive, entregando a vida a Cristo Jesus. Porque não apenas receberam alimento, nós não somos chamados para poder fazer, para servir como agência humanitária. Nós somos chamados para poder amar os nossos irmãos e irmãs e mostrar o amor de Deus através de atitudes para eles. Era isso que Deus estava dizendo para Israel. E é isso que ele diz para nós ainda hoje. Quando tantos estrangeiros, entre aspas, estão no nosso meio, procurando simplesmente amor. Sabe? Quando eu paro para poder pensar, olha, no meu pet aqui, ó, a Maia, um cãozinho que a minha filha resolveu trazer para casa. E eu disse para ela: filha, eu já sei como é que essa história vai terminar. Você quer um cachorrinho, depois a gente que vai ter que tomar conta dele. Tira e queda. Nós pegamos ela em dezembro, quando chegou em fevereiro ela foi para o colégio interno, foi lá para o IACS. E ela ficou com a gente, a Maia ficou com a gente. E ela assim, ó, você está vendo? É uma pincher. Agora, por exemplo, eu estava gravando a lição e eu só ouvi ela arranhando na porta aqui do escritório. Conseguiu abrir a porta do escritório e veio para o meu colo. Até os animais irracionais reagem diante do amor. Ela estava se sentindo provavelmente carente por lá, minha esposa acabou saindo, não está em casa, ela se sentiu sozinha, queria simplesmente se sentir amada. Veio para o colo. Está aqui, ó. Olha aí, com o olhinho fechado, chegou a adormecer no colo, enquanto fazia um carinho nela. Até os animais irracionais são capazes de sentir o amor e sentem necessidade de se sentir importantes. Como seria o nosso mundo se nós cuidássemos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas que o Senhor Deus coloca no nosso caminho? Não se esqueça, se o amor de Deus encheu o nosso coração, de alguma maneira, isso vai ser apresentado ou vai ser compartilhado com aqueles que estão à nossa volta. Eu queria orar para Deus nos ajudar a viver essa realidade. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela descobrimos que o seu amor nos constrange, mas também que através do seu amor nós podemos cada vez mais demonstrar amor de verdade, preocupação por aqueles que estão sofrendo à nossa volta. Ajuda-nos a entendermos e fazermos isso, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, até junto com a Maia. E você?